Olá! Hoje a gente mergulha nos trechos de Amor e Ódio, sabe? Aquela obra psicografada pela Ivone A. Pereira. É atribuída ao espírito de Charles. É uma viagem para a França do século XIX. E olha, dizem que é baseada em eventos reais que esse espírito Charles viu. Tem drama, romance, história, até o Allan Kardec aparece, quando ele ainda era o professor Rival. Isso, é bem isso. E a nossa ideia aqui é explorar o que faz esse livro ser tão cativante, né? A gente quer mostrar um pouco da riqueza dele para dar aquela vontade de ler, mas, claro, sem entregar o ouro, sem spoiler do final, das reviravoltas. E é sempre bom lembrar, é um livro espírita, dedicado inclusive para a juventude espírita do Brasil. Ok, então vamos lá. O protagonista é o Gaston de Saint-Pierre, às vezes chamado Darville também, imagina só. Um jovem aristocrata, lá da época do Luiz Felipe. Bonito que só, ele falam em Divino Apolo, inteligente, foi aluno do Rival, veja só. Mas tem o outro lado. Ele é impulsivo, sabe? Leva uma vida meio desregrada, gastando tudo, tipo o filho pródigo da parábola. Uma figura bem complexa. Exatamente. Essa dualidade nele é muito interessante. É como se ele tivesse uma briga interna constante, né? Uma parte generosa contra outra que parece querer se destruir. E o livro dá a entender, sim, que pode ter influência de espíritos obsessores aí, talvez inimigos de outras vidas. É um tema forte na história. E é aí que a coisa pega fogo mesmo. O centro de tudo é o amor dele, né? Apaixonado, mas proibido. Entre o Gaston e Henriette Flavie de Lacordaire. E o coração da trama. E os problemas são enormes. A grana curta do Gaston é um deles, mas o principal mesmo é o pai de Henriette, o Visconde Flávio de Lacordaire. Que homem difícil, orgulhoso e inflexível. E ele tem uma antipatia pelo Gaston que, assim, parece desproporcional. E o interessante é como o livro depois conecta isso, essa teimosia toda, a um possível inimigo do passado do Gaston, o tal Guido de Vincenzio. Mostra como um traço assim pode ser eco de outra vida, né? E o cenário histórico não tá lá só de enfeite, né? A França antes da República, aquela tensão toda, republicanos contra monarquistas, o Gaston se mete com maçonaria, com jornais mais liberais, e isso acaba se misturando com a vida pessoal dele e, bem, complicando tudo. Perfeito. E, junto com isso, a parte espiritual vai ficando cada vez mais clara. O livro aborda a reencarnação, a lei de causa e efeito, como as coisas de vidas passadas voltam, sabe? Débitos antigos, tem comunicação com espíritos. O pai do Gaston aparece depois de morto, o amigo Jorges de Sousans também, e a sombra do obsessor, o Guido. É nesse meio que a doutrina espírita com Kardec e o Livro dos Espíritos surge como uma luz, um consolo, uma explicação. E a vida do Gaston, nossa, é uma montanha-russa. Momentos de muita tensão, muito drama. Ele passa por provações terríveis, tipo a prisão na conciergerie, o degredo na Guiana. A gente não vai contar como ele chega nisso nem como sai, claro. Mas é uma jornada intensa de sofrimento, mas também de aprendizado. E tem personagens secundários que são chave, né? O amigo Jorge, super leal, e a mãe, a Assunción, tão dedicada. Dão muita força para a história. E a forma como o livro é escrita também é curiosa. Por ser psicografia, tem essa voz do espírito Charles, que é tipo um narrador que viu tudo. Ele mesmo diz que mistura realidade e romance. E tem a quarta parte que é diferente. Ali é o próprio espírito do Gaston contando uma vida anterior dele, como Leon de Lespars, lá em Florença. É quando a gente entende a origem daquele ódio todo com o Guido, que depois viria a ser o Visconde Flávio. Isso dá todo um novo sentido para o drama. Então, resumindo, o que temos aqui? Amor e Ódio é uma baita saga, né? Sobre paixão, ódio, traição, lealdade e essa busca por redenção, por sentido, que atravessa vidas. Exato. E a transformação do Gaston é o ponto central. A gente vê a queda dele, mas acompanha também a subida, devagar, dolorosa, em busca de se reencontrar espiritualmente. As provações e os ensinamentos espíritas vão moldando ele. Não é fácil, o que torna tudo bem real, bem humano. Fica aquela reflexão, né? O quanto será que as nossas vidas passadas, as coisas boas e ruins,
moldam o que a gente vive hoje e como que sentimentos tão fortes como amor e ódio podem viajar no tempo e definir destinos. Olha, as respostas para isso, ou pelo menos as pistas que o livro dá, e claro, o final dessa teia toda de emoções e consequências, isso fica para quem se aventurar a ler Amor e Ódio. É uma leitura que vale muito a pena. Fica a dica. Até a próxima.